Tudo bem? A gente já viu em todos os vídeos sobre a teoria geral e também sobre as políticas econômicas em Keynes, a importância do papel da moeda para Keynes e, naturalmente, para a perspectiva que resgata a obra de Keynes e expande as frentes pelas quais Keynes navegou, tá? Que é a perspectiva pós-keynesiana. E dentre essas expansões que a perspectiva pós-keynesiana faz da obra de Keynes, algumas delas se dedicaram à discussão da moeda. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre as teorias da moeda, teorias monetárias pós-keynesianas. Nós veremos nesse vídeo duas dessas perspectivas: os estruturalistas e os horizontalistas. Sendo que nós começaremos pelos horizontalistas, porque é uma perspectiva um pouco mais rápida de ser apreendida e também é a original, a primeira perspectiva monetária pós-keynesiana, e nós teremos depois os estruturalistas. Em outro vídeo eu vou falar com vocês sobre o MMT, mas esse fica para um próximo vídeo. Então, começando direto com os horizontalistas, ou como veremos daqui a pouco, os acomodacionistas. A gente já entende, por que nós chamaremos essa perspectiva tanto de horizontalista quanto de acomodacionista, pela própria lógica que estrutura essa forma de enxergar a moeda na economia. Essa perspectiva surge nos anos 70 com Kaldor. Nicholas Kaldor foi um imenso pós-keynesiano que trabalhou em diversas frentes diferentes. Nós temos modelos de crescimento, nós temos a teoria monetária. Nicholas Kaldor também se dedicou a escrever sobre estrutura de oferta na perspectiva pós-keynesiana. Então ele trabalhou com todas as frentes, inclusive é um pioneiro da discussão monetária pós-keynesiana dentro do horizontalismo. Nós temos também Basil Moore, estou gravando isso daqui em 2020, ele recém faleceu, acho que há um ano atrás, no máximo 2, que nos anos 80 também escreveu sobre a característica de a moeda ser, eis o que agora a gente explica. A moeda é endógena ao sistema. O que é isso? Ela é criada pela demanda que existe por crédito. Então, existe uma demanda por moeda na forma de crédito, e a partir do instante em que os bancos atendem a esta demanda, cria-se a oferta de moeda na economia. E o Banco Central? Bem, para o horizontalismo, o Banco Central está aqui de fora, BC, Banco Central, estipulando uma taxa de juros, que é a taxa de juros do Banco Central e que, por estar de fora do sistema, é uma taxa de juros exógena, tudo bem? Aqui nós temos o sistema bancário, o mercado monetário, o sistema bancário, o sistema financeiro, tudo está dentro do sistema financeiro. E de fora, tentando regular a quantidade de crédito que circula, está essa taxa de juros do Banco Central, mas ela não é definida pela oferta e demanda por moeda, ela é definida pelo Banco Central de fora do mercado. Como assim? O Banco Central pega e avisa, ei, essa será a taxa de juros. E a partir disso, o mercado se resolve em quanto de crédito será tomado, e a partir do tanto de crédito que é tomado, a quantidade de moeda que circula na economia. Tudo bem? Isso daqui é a perspectiva da moeda ser endógena, e essa endogenia da moeda ser criada dentro do próprio sistema é uma coisa muito cara ao mundo pós-keynesiano. E aqui, de certa forma, a gente já começa a ter a discussão, daqui a pouco a gente volta para isso, de por que esses caras são chamados de horizontalistas. Então peguemos um plano aqui, oferta de moeda, versus taxa de juros, tudo bem? Então aqui nós temos a oferta real de moeda, aqui nós temos a taxa de juros. O que a gente estuda lá no LM, na conformação do mercado monetário, é que nós temos uma oferta de moeda que é exógena, que é dada
pelo Banco Central e que estabelece a quantidade de moeda que circula. Aí vem uma demanda endógena, tudo bem? Por moeda, que vai depender, de certa forma, da taxa de juros e da renda das pessoas. Isso daqui é uma função, tá? LM, e a partir disso a gente tem a definição endógena da taxa de juros. Esse daqui é o mundo do LM. Vejam como é a oferta de moeda. É uma curva, é uma reta vertical. Nada no mundo é reto, vocês sabem, né? Porque nós vivemos com a gravidade fazendo efeito, mas esqueçam isso. Então, nós temos uma reta de oferta da moeda vertical, exógena, dada pelo Banco Central. Para que a gente mude isso daqui, o Banco Central tem que vir e fazer uma nova oferta de moeda, SMS-LIN. Então, aqui nós temos o verticalismo, tudo bem? É o verticalismo do LM, dos modelos ISLM, da síntese neoclássica de Keynes. O horizontalismo vai enxergar de uma forma diferente, percebamos. É a demanda por crédito, tá, das pessoas, das firmas, que faz com que os bancos ofertem moeda e essa moeda, portanto, é uma moeda crédito. Tá? E a gente daqui a pouco vai ver que o horizontal é justamente porque é o avesso do que a gente está vendo aqui nesse gráfico do verticalismo, tudo bem? Então essa é a lógica da moeda endógena, essa é a lógica que guia o horizontalismo e também vai guiar, nós veremos daqui a pouco, o estruturalismo, tudo bem? Então olha só, daqui vem algumas decorrências do horizontalismo. A primeira decorrência é que no meio de existir excesso de oferta de moeda. Como a moeda é ofertada a partir de um crédito, ou seja, de uma demanda por moeda, tudo bem? Toda moeda que circular na economia foi demandada pelas pessoas, então a ação privada não faz excesso de moeda. E aqui tem algo que é bastante polêmico. Tá? A inflação não vai ser causada pela demanda por crédito, tudo bem? Olha só, mais uma vez para a gente reforçar a lógica. A demanda por moeda vem na demanda por crédito. E aí quando os bancos aceitam, viabilizam essa demanda por crédito, eles ofertam moeda. Então, no fundo, tá, não tem meio de existir excesso de moeda, como que é, por exemplo, uma perspectiva mais ortodoxa, tá? Que vai dizer que a gente tem uma restrição absoluta do volume de moeda que pode circular na economia, que é dado pela condição de produção, pelo produto da economia, tá? Aqui não tem isso. E o mais importante, essa oferta de moeda, ela em geral vai vir para que as pessoas possam, tá, comprar as coisas. Então, tudo bem? Toda vez que existir um aumento de preço, tá, a oferta de moeda está acompanhando esse aumento de preço e não o contrário. Dá para entender? Então, basicamente, o que os horizontalistas comentam é que aumentou o preço, o que, que vai acontecer? A gente vai precisar tomar crédito em volume maior. Logo, o aumento da oferta de moeda, vou apagar para não confundi-los, tá? O aumento da oferta de moeda acontece porque os preços aumentaram e não o contrário, como a gente está convencionalmente acostumado a ver toda vez que algum analista de orientação mais ortodoxa, não tem problema nenhum ser ortodoxo, tá? Faz qualquer análise econômica e a gente tem acesso a isso. Tá? Então vejam, é polêmico, é controvertido, mas não deixa de ter a sua lógica. Né? Algo que hoje a gente sabe bem que é verdade. O Banco Central não tem controle efetivo sobre a oferta de moeda. Tá? O Banco Central consegue influenciar, mas ele não controla a quantidade de moeda que circula na economia. A quantidade de moeda que circula na economia depende de os bancos validarem, tá, a demanda por crédito que existir na sociedade. Tudo bem? Então, se a gente impõe, como queria Friedman, por exemplo, metas monetárias, ou seja, um limite para quanto a gente pode ter de variação positiva na oferta de moeda, isso daqui é uma meta monetária, aqui estão os limites, tá? No fundo, a gente não controla isso daqui, então essas metas monetárias são impraticáveis. Tudo bem? A gente não controla o quanto que as pessoas querem tomar de crédito. Tá? A gente tenta influenciar, mas controlar a gente não controla. E influência e controle são coisas diferentes. Tudo bem? E o que faz com que exista demanda, tá, por crédito? Demanda por crédito vem, tá, das decisões de gasto de consumo das famílias, tá, e dos planos de investimento das empresas. Portanto, consumo e investimento, famílias, portanto, e empresas fazem uma demanda por crédito quando querem gastar, famílias, ou investir em empresas. Isso daqui gera a oferta de moeda, tá? E
as famílias e as empresas possuem PPL, preferência pela liquidez, o que as faz, em última instância, a partir da preferência pela liquidez delas, tá, ter a oferta de moeda da economia. Então, basicamente, se tem uma preferência pela liquidez menor e as pessoas estão tomando decisão de gasto, isso significa que haverá expansão da oferta de moeda automaticamente. Tudo bem? Então, é daqui, da preferência pela liquidez dos agentes não bancários, famílias e empresas, agentes não bancários, famílias e empresas não são bancos, tá? Eu não falei aqui de empresa bancária, estou falando de empresa em geral não bancária. Tá? A partir da preferência pela liquidez de famílias e empresas não bancárias, a gente tem a oferta de moeda do país. Tudo bem? Alguns pontos que são relevantes aqui na nossa discussão, tá? Como é que se dá o horizontalismo na economia aberta? Por quê? Porque a gente pode colocar uma crítica aqui, vejam só. Se uma taxa de juros do Banco Central numa economia aberta, tá? Depender daquilo que é, tá, a diferença da taxa de câmbio entre hoje e o amanhã, tá? Então eu pego aqui, ó, uma taxa de juros internacional e eu vou precisar somar aqui a diferença que é esperada da variação da taxa de câmbio entre hoje e amanhã, tudo bem? Porque senão a gente não paga o prêmio do risco cambial dos agentes que estão fora querendo trazer dinheiro para o país, tudo bem? Então aqui a gente está colocando a paridade de taxa de juros, tá? Então, se a gente vai precisar se movimentar por aquilo que os agentes esperam de variação de taxa de câmbio, a gente está deixando a taxa de juros do Banco Central sem ser efetivamente exógena. Ela tem um componente que é de operação de mercado, do que as pessoas acham que acontecerá entre hoje e o amanhã. Tudo bem? Nesse caso, seria, portanto, a taxa de juros exógena, efetivamente? Bem, a resposta dos horizontalistas é a seguinte: os bancos, eles pegam a taxa do Banco Central, tá? E sobre ela colocam algum prêmio, algum markup e algum prêmio que vai dar um risco, e eles formam, portanto, uma taxa de juros de mercado. E essa taxa de juros de mercado, tá, é a que causa os movimentos da taxa de câmbio. Então, no fundo, o que eles estão dizendo é, não, o Banco Central vai colocar a taxa dele independente daquilo que o câmbio afeta a determinação da taxa. O câmbio vai afetar a determinação da taxa de juros de mercado. E a taxa de juros de mercado é endógena mesmo. A do Banco Central é que não depende das condições de oferta e demanda da moeda. O Banco Central anuncia qual é. E a partir do momento em que o mercado define a taxa de câmbio, isso daqui movimentaria, a partir do momento em que o mercado define a taxa de juros, isso daqui movimentaria a taxa de câmbio. Tudo bem? Nesse jeito, tá? Nessa perspectiva, nessa explicação, o horizontalismo ainda continua com a perspectiva de que a taxa de juros do Banco Central é exógena, tudo bem? Só mais um ponto nisso, mesmo que nós tivéssemos um câmbio administrado, tá? Então, câmbio administrado, toda vez que a gente tem o câmbio, tá? Vou colocar um traço aqui para dizer que ele é administrado. Então, se esse preço é mais ou menos fixo, é administrado, a taxa de juros varia, tudo bem? Sempre que a gente tem um dos preços macroeconômicos controlados entre câmbio e juros, tá, o outro vai ter que variar. Por exemplo, hoje no Brasil, o regime de meta de inflação, a taxa de juros é fixa. Ela é fixa a cada 45 dias, ela pode mudar. Mas entre 45 e 45 dias, não. Tudo bem? Ou muito raramente ela mudaria. Agora, o câmbio é flexível. Então, sempre que câmbio, tá, e juros, sempre que um é rígido, o outro é flexível. Tudo bem? Então, no caso que a gente está falando aqui, se a gente tem um câmbio administrado, a taxa de juros do Banco Central deveria o tempo todo acomodar tudo que for necessário para manter as entradas e saídas de capital, tudo que for necessário para poder manter a taxa de câmbio no patamar estabelecido. O que os horizontalistas diriam, então, numa situação dessa, tá? Numa situação dessa, os horizontalistas vão dizer o seguinte: não necessariamente, porque o Banco Central pode tomar uma série de ações que são defensivas, isto é, ele pode gerar um conjunto de compromissadas, ele pode colocar controle de capitais, ele pode fazer regulações macroprudenciais que fazem com que a taxa de juros continue exógena, tá? E não suscetível às oscilações da taxa de câmbio. Inclusive, os próprios agentes privados
podem liquidar a entrada de recursos, por exemplo, no país, tá? Fazendo, por exemplo, um conjunto maior de saques do sistema financeiro, fazendo o caminho inverso. Então, entrou recurso do resto do mundo no país, isso expandiu a base monetária, o que vai afetar a taxa de juros exógena. Tudo bem, então o Banco Central vai ter que movimentar alguma coisa para evitar que o câmbio, em última instância, tenha a oscilação por conta dessa entrada de recursos. Mas os agentes do país, bancos, tá, e empresas não bancárias podem tirar recursos do país, fazendo com que a taxa de juros fique onde está e a taxa de câmbio fique onde está. Tá? Então, se a gente tem entrada que está forçando, por exemplo, uma movimentação do câmbio e o Banco Central tivesse, então, que reduzir os juros, pode ser que os agentes do próprio país saiam, tá? Levando o recurso para fora, o que tira essa necessidade de se movimentar a taxa de juros, tá? Para poder manter o câmbio na oferta e demanda necessária para que o patamar que o Banco Central o administrou e anunciou que faria permaneça. Tudo bem? Então, isso daqui não é assim tão como que é a teoria, tá? No fundo, a gente vai perceber que manter o câmbio administrado vai exigir muita movimentação de fato da taxa de juros, tá? Mas os horizontalistas, quando estão ali falando nos anos 80, eles ainda não traziam essa perspectiva, tudo bem? Então, em termos da teoria horizontalista, é isso, tá? Agora, uma coisa final, tá? Por que a denominação dos horizontalistas é horizontalistas ou acomodacionistas, tá? O que eles vão dizer que os leva a ser denominado, tá? A serem denominados horizontalistas. Vamos lá, vamos trazer o mesmo gráfico que a gente fez lá no começo, quando nós escrevemos sobre a curva LM. Então a gente tem uma oferta e uma demanda por moeda, tá? A oferta de moeda é absolutamente exógena, definida, tá, pelo Banco Central, e isso daqui é o mundo do verticalismo, é o mundo do LM, tudo bem? Bem, os horizontalistas, como eu disse para vocês lá no começo, eu quis manter a surpresa, é exatamente o oposto disso. Então o que a gente vai perceber é que a partir do momento, desculpa, essa daqui era para ser uma linha reta, mas eu sou ruim de desenho, tá? Então, a partir do momento em que o Banco Central definiu a taxa de juros que ele acha relevante para a economia, ocorre a demanda por moeda, e essa demanda por moeda é absolutamente atendida quando os bancos criam crédito e passam moeda para as pessoas. Então, oferta de moeda e demanda por moeda e oferta de moeda são sempre coincidentes e são uma linha reta. Isso daqui é uma linha reta. Só que é uma linha reta que é o quê? Horizontal. Então, toda demanda por moeda que existir vai ser acomodada pelos bancos, tá? E toda demanda que os bancos acomodam das pessoas, o Banco Central oferece a reserva da economia, porque é só ele que cria. Tudo bem? Então, em última instância, o que vai acontecer é que o Banco Central acomoda toda a demanda que existe por reserva, tá? E no fundo a reserva vai se tornar o crédito que os bancos estão concedendo às pessoas. Então a rotina é a seguinte, tá? Famílias e empresas têm decisão de gasto. Então, quando as famílias e as empresas têm preferência pela liquidez menor e resolvem gastar, elas demandam crédito. Tá? Essa demanda por crédito, que é uma demanda por moeda, é absolutamente atendida pelos bancos. Tá? Então, os bancos oferecem toda a moeda que é demandada pelas pessoas. Então, isso daqui implica, em última instância, a oferta de moeda do país. Tá? A oferta de moeda do país, toda vez que a gente está vendo lá no nosso extrato bancário aquele número, no fundo, quem está fazendo isso é o Banco Central, que está oferecendo endogenamente a resposta via reserva que ele, tá, acredita na conta do banco, que acredita na nossa conta, tá, ele está fazendo com que esse recurso vá para a economia efetivamente. E o que o Banco Central, em última instância, tenta inibir desse movimento? Ele tenta inibir, quando ele acha necessário, por meio da determinação de uma taxa de juros mais alta, por exemplo. E o que os bancos tentam restringir de crédito quando as pessoas pedem? X, nada.
Tá? É por isso que essa perspectiva é uma perspectiva em que toda demanda por moeda é imediatamente oferta de moeda, ou seja, é imediatamente atendida, é imediatamente o quê? Acomodada. Por isso que esses caras são chamados de acomodacionistas ou horizontalistas. Tudo bem? As críticas a esta perspectiva vieram não de fora do pós-keynesianismo, mas de dentro do pós-keynesianismo. E foram feitas por esses caras aqui, os estruturalistas. Tudo bem? Esses caras têm uma perspectiva em que eles enxergam a estrutura do sistema financeiro, tá, como sendo uma interação plena entre bancos, Banco Central e agentes, mas todos esses daqui tentam influenciar, de certa forma, o volume de moeda. E dessa maneira, no final das contas, tá, a gente não tem essa acomodação tão plena. Tudo bem? Quando analisarmos agora os estruturalistas, trarei as críticas que eles fazem aos horizontalistas. E assim se constrói a perspectiva estruturalista e também, ao mesmo tempo, dá para se ter uma discussão sobre os horizontalistas que nós acabamos de ver. Isto é, quando a gente estiver falando dos estruturalistas, tá, nós, no final aqui da nossa conversa, faremos uma crítica estruturalista ao horizontalismo. E assim, isso ajuda a entender o próprio horizontalismo no bojo da explicação dos estruturalistas. Beleza? Vamos lá para os estruturalistas, tá? Olha só. A criação endógena de moeda, isso daqui, tá? Não muda, a criação de moeda permanece sendo endógena e agora há uma diferença que é a diferença crucial, tá? Essa produção endógena de moeda, ela depende, tá, da preferência pela liquidez dos bancos. Logo, a gente já colocou a diferença crucial. Os bancos podem ter uma demanda de moeda feita, tá, pelas pessoas, mas essa demanda não será atendida porque os bancos têm agora preferência pela liquidez. Se os bancos reduziram a preferência pela liquidez, o que é comum, sobretudo em momento de boom, a gente verá, tá? Os bancos daí vão potencializar a criação de moeda. Então eles vão tentar fazer com que as pessoas, inclusive, peguem dinheiro emprestado, como nós estamos acostumados a receber ligações aí, vira e mexe, falando, olha, tem um cartão de crédito do Ita, não falei o nome do banco, não posso, tá? Ou do tan. Beleza, não vou dizer o nome dos bancos, tá? Mas percebam, agora vou escrever para ficar claro, tá? Agora, banco tem preferência pela liquidez. Então, nem toda demanda por moeda vai se tornar oferta de moeda efetivamente. O banco pode negar emprestar. Ou o banco pode fazer o possível para emprestar mais. Agora, o banco é um agente ativo da história, tá? E o Banco Central também será, nós veremos isso, isso forma a estrutura de funcionamento de Banco Central, bancos e pessoas. Tá? Essa é, então, a razão de o nome aqui ser estruturalista. Nós veremos isso também. Vamos lá. A moeda continua sendo criada via a demanda por crédito, isso não muda, tudo bem? E a demanda por crédito continua sendo função da preferência pela liquidez, o que é a mesma coisa com outro nome, expectativa dos agentes. Isso daqui não muda, tudo bem? Mas muda que a gente não acomoda toda a demanda por crédito que existe como querem os horizontalistas, tá? Mas a lógica de criar crédito, não. Tudo bem? Continua, portanto, sendo uma moeda endógena, tá? Então é uma moeda que é feita dentro do próprio sistema. Tudo bem? E essa moeda é feita pelo próprio sistema pelas decisões de gasto que as pessoas têm. Então as pessoas estão querendo gastar, elas querem consumir, elas querem investir, elas demandam moeda, tá? O banco cria crédito e o banco cria crédito pelo funcionamento dele. Isso é normal dele, tá ali como, tá? Por exemplo, se a gente vai para a padaria endogenamente cria pão. Tudo bem? Então isso quer dizer endogenia, faz parte daquilo que é da natureza, da ação daquela instituição econômica, né, daquela instituição financeira. E daqui, portanto, acontece a oferta de crédito. Mas agora as expectativas, tudo bem, dos próprios bancos vão ter impacto sobre a quantidade de crédito que vai ser ofertada. Tá? Então a gente não tem mais toda a acomodação, já repeti isso daqui, mas é para gravar na cabeça de vocês. O que o Banco Central faz? O Banco Central faz uma ação em que ele tenta sim influenciar, alterar, modular, moderar, impactar a relação de demanda e oferta por moeda, tá? Mas ele não tem controle pleno. E ele vai fazer isso de diversas formas, daqui a pouco a gente vê. Tá? Ele vai mudar custo de reserva, ele vai fazer regulação,
tá? A gente vai estudar isso mais especificamente e desta forma o Banco Central, com essa ação de tentar controlar a oferta e demanda o tempo todo, ainda que determinando exogenamente a taxa de juros, mas o Banco Central dos estruturalistas não é um acomodacionista pleno, tá? O Banco Central não é um acomodacionista pleno como na perspectiva horizontalista. Logo, perceba, isso daqui é muito importante. O Banco Central estruturalista é muito mais ativo, tá? Do que o Banco Central estruturalista é muito mais ativo do que o horizontalista. Tudo bem? Ele vai tentar influenciar muito mais o jogo, tá? Ele é um árbitro muito mais, que aplica muito mais cartão, que faz muito mais falta se a gente estivesse falando de um jogo de futebol. Tudo bem? Olha só, vamos lá. Para a gente sintetizar essas duas visões, tá? Porque eu disse para vocês, eu fiz aqui um modelo de aula em que, ao explicar o estruturalismo, eu quero também trazer os elementos do horizontalismo de volta como um artifício didático para ficar mais fácil para vocês entenderem, tudo bem? Vamos lá. O horizontalismo, tá, foca na demanda por crédito como fonte da oferta de moeda e no papel, qual o papel acomodacionista do Banco Central. E o estruturalismo, tá? Ele olha para a forma de funcionamento, ou seja, a gente tem aqui BC, a gente tem aqui banco e a gente tem aqui, tá, famílias e empresas que eu vou colocar como consumo e investimento, tomando decisão de gasto, precisa de crédito para isso. Isso daqui tem uma determinada ossatura, um determinado corpo, tá? Uma determinada forma de um motor em que essas coisas aqui se encaixam. E essa forma é definida pela ação que os bancos estão fazendo o tempo todo para terem mais clientes, para emprestarem também, para restringir crédito, o que o Banco Central está fazendo para estimular mais concessão de crédito ou menos concessão de crédito. Isso daqui forma uma interação constante. Essa interação constante forma uma estrutura, daí a lógica do estruturalismo. Tudo bem? Vejam, o papel e as regulações do Banco Central, as estratégias dos bancos como empresas que são, comportamento da demanda por crédito, logo, que depende da preferência pela liquidez, tá? Tanto do banco, que é quem empresta crédito ou não, quanto dos agentes não bancários, que é quem pedem crédito ou não, tudo isso daqui forma esse corpo, essa ossatura aqui, que dá conta do que é o estruturalismo. Tudo bem? Vejam só, tá? Só para a gente sintetizar mais uma vez. Essa forma de se criar moeda no estruturalismo é resultado da mútua interação entre público não bancário, bancos e Banco Central. Acabei de falar isso daqui. Tá? E nessa lógica de interação vale a expectativa e, portanto, vale muito tanto a maneira pela qual estruturalmente a economia se comporta, tudo bem? E também os ciclos que vão acontecendo nessa estrutura. Tá? Então vejam, a gente tem, por exemplo, no Brasil uma economia que é uma economia aberta. Isso daqui é uma permissão à entrada de capital e à saída de capital. Isso daqui é uma estrutura. E há uma conjuntura em que em determinados momentos entra mais capital, em determinados momentos, como agora, setembro de 2020, menos capital, então isso é a conjuntura. Esses dois elementos importam muito para formar a expectativa, que forma a preferência pela liquidez e vai condicionar a oferta de moeda. Percebam, por que eu estou colocando isso aqui? Para chamar a atenção que agora a gente não tem mais o horizontalismo, que a gente não tem mais o acomodacionismo na perspectiva estruturalista. Tudo bem? Não é tudo assim tão passivo, não é tudo assim tão linear. Tá? Aqui a interação importa muito e a interação tem uma motivação do Banco Central em termos de regular a economia, tá? E em termos dos bancos e das pessoas físicas e jurídicas que pedem crédito, da preferência pela liquidez que elas possuem, das expectativas, portanto, porque a preferência pela liquidez depende das expectativas, tanto da estrutura que está vigindo nesse exato instante, quanto da conjuntura, da circunstância. Tudo isso vai definir a quantidade de moeda em circulação, tudo bem? Bem, princípios estruturalistas, vamos sumarizar, a gente já viu um pouco deles. A oferta de moeda não é plenamente controlada pelo Banco Central, beleza, os horizontalistas concordam com isso. Tá? A moeda é criada sobretudo pela ação de empréstimo dos bancos, beleza? Tá? Os horizontalistas concordam com isso. Por que aqui não exclusivamente? Bem, tá? O Banco Central pode emitir moeda para financiar gasto público, por exemplo. Pode entrar recurso do resto do mundo e expandir a quantidade de moeda no país. Tudo bem? Então, não é exclusivamente, mas é sobretudo criada a moeda pelo crédito, embora não exclusivamente, repito, para ficar didático. Tá?
Isso daqui, 1 e 2, não controle pleno da oferta de moeda aí, tá? Sobretudo a moeda ser criada por moeda crédito, horizontalistas e estruturalistas concordam. Agora vamos para aquilo que só os estruturalistas dizem, tá? Como é que o Banco Central tenta influenciar as condições monetárias? Tá? Estabelece juros, que é o preço da reserva, é o preço do dinheiro. Tá? Então o Banco Central vai variar o tempo todo a taxa de juros para tentar fazer com que as condições monetárias sejam mais ou menos como ele pretende que sejam, tudo bem? Ele vai colocar uma série de regulações, o que vai desestimular, talvez, ou estimular, tanto faz, eu partir do desestímulo, mas pode ser um estímulo também se a gente afrouxa a regulação, ou faz regulação que estimula, tá, um comportamento mais dovish dos bancos, ou seja, com mais empréstimo, tá, uma coisa mais touro, se quiser também em outro termo, tá, do mercado financeiro, mas uma coisa mais de afrouxamento monetário. Regulação, a gente baixa a regulação, tira a necessidade de colocação de capital, tira se a gente está fazendo afrouxamento monetário, tira lá depósito compulsório, tira depósito compulsório sobre captações a prazo, dá para fazer um monte de coisa, tudo bem? Mas os bancos vão fazer isso o tempo todo, eles vão regular o tempo todo, eles não vão acomodar o tempo todo, tudo bem? E os bancos centrais vão fazer como fazem diuturnamente em alto volume no Brasil, então, R$1 trilhão praticamente por dia, operações de mercado aberto, para poder influenciar todas as taxas de juros do mercado, tudo bem? Então aqui o que a gente está chamando a atenção é que o Banco Central, tá? Vou colocar de novo, ó, acomoda. Não, tá? O Banco Central é ativo para o mundo estruturalista, tá? A gente já falou sobre isso daqui, o Banco Central não tem plenos controles sobre a condição monetária, sobre o volume circulante de moeda efetivamente, ele influencia isso, tá? E o principal instrumento que ele tem efetivamente é a taxa de juros, tá? Porque é um instrumento que é muito fácil de ser percebido, todas as pessoas veem, enxergam, conhecem e ela é o preço de referência da economia, é o grande custo de oportunidade de todo e qualquer movimento que nós fizermos na economia, seja para consumo, mas seja sobretudo para investimento, tá? Então esse é um instrumento por excelência do Banco Central, tudo bem? E os bancos, eles vão ter capacidade de influenciar as condições monetárias e eles vão fazer isso, tá? Por vários meios, eles vão influenciar a taxa que o Banco Central é capaz de marcar e eles fazem essa influência, por exemplo, se o Banco Central quer segurar, tá, a economia porque está num boom e está com risco inflacionário, os bancos podem simplesmente continuar emprestando, tá? E aí eles vão forçar o Banco Central a aumentar mais ainda a taxa de juros para evitar esse empréstimo concedido pelo banco de uma forma muito intensa no momento de boom econômico, tá? Da mesma forma, o Banco Central pode colocar uma taxa de juros negativa e os bancos podem se recusar a emprestar, tudo bem? Fazendo com que o Banco Central coloque a taxa ainda mais negativa. Então, os bancos influenciam a taxa que o Banco Central marca. Além disso, tá, os bancos, eles colocam o preço no varejo, tá, quando eles estão concedendo um empréstimo via crédito, tá, o melhor aqui não é S, D aqui é S, porque o moeda crédito é uma oferta de moeda, e eles captam depósitos, porque eles querem ter o maior volume de moeda possível, tá, nas suas mãos, porque é muito melhor estar na mão de um banco A do que na de concorrente B, né? Então os bancos vão aqui, ó, fazer um monte de oferta, por exemplo, de fundos, tá, de modalidades de investimento que a gente faz, os CDBs da vida, se tivermos no Brasil, poupança, tá, e outras formas de captação, oferecendo, por exemplo, uma taxa de juros DI, tá? 100% do DI, 150% do DI. Então eles estão fazendo isso daqui, o tempo todo eles estão conseguindo recurso, tá? E aí vão oferecer funding a partir disso, não que eles precisem, mas quanto mais o dinheiro circular dentro de um banco, melhor é para um banco, porque mais ele pode emprestar, tá? Em geral, quando isso acontece. Os bancos vão agir ativamente no lado do ativo e do passivo para poder conseguir a maior quantidade de clientes possível. A gente chama isso de administração de balanço, tá? Claro, tudo isso daqui vai depender do grau de concentração do mercado, por exemplo, no Brasil isso é gigante, e da preferência pela liquidez do banco. Nesse setembro de 2020, a preferência pela liquidez dos bancos é máxima, tá? No meio de uma crise,
Com certeza o que o banco mais quer é ficar com recurso ali dentro e emprestar para os seus clientes seletos ou para o governo, que é o mais seguro ente da economia, tá? Os bancos fazem inovação o tempo todo e eles fazem por duas razões. Uma, a gente disse que o Banco Central é ativo e lança regulações o tempo todo. Como é que os bancos desviam dessas regulações? Inovando. Tá? Então a gente cria lá uns títulos de capitalização, se precisar, para poder mostrar que aquilo ali é um produto diferente, um produto financeiro diferente do que a regulação, por exemplo, está impedindo que determinadas atividades aconteçam. Isso não é crime, tá? Mas é uma forma de a gente desviar para poder alavancar, tá, as nossas operações na tentativa de quê? Ganhar mais dinheiro, tudo bem? Como é que os bancos também vão influenciar as condições monetárias, a quantidade de oferta, tudo bem, de moeda na economia, como é que eles vão atender a demanda por moeda na economia, para mais ou para menos. Eu não estou colocando um caminho único aqui, é para mais ou para menos, tá? Eles vão limitar ou não, tá? Ou expandir as condições de tomada de crédito, de recurso por parte do público não bancário. Vão oferecer um monte de cartão de crédito, tá? Pega essa maquininha, se você usa a maquininha do banco, você pode antecipar recebível com a qualidade X ou a qualidade X, que eu digo preço, tá? Mais caro ou mais barato, ou receber em 2 dias. Vai ter um monte de coisa que o banco vai fazer que vai fazer com que os tomadores de recursos acessem mais facilmente o próprio banco, tá? Isso tudo vai influenciar a quantidade de moeda que está em circulação e vai influenciar, claro, o Banco Central correndo atrás para evitar que isso daqui se torne problema. Tudo bem? Então os bancos são agentes profundamente ativos aqui, bem como a gente viu antes, o Banco Central idem. E essas interações formam o que? A estrutura. Por isso que esses caras são os estruturalistas. Estrutura de quem? Do sistema financeiro em última instância, mas sobretudo do sistema bancário. Tudo bem? Como é que os bancos agem? Bem, os bancos marcam uma taxa de juros olhando para a taxa da reserva. Então, está olhando para a taxa do Banco Central. E aí eles colocam um ganho. Se os bancos estão captando a prazo, tá, eles vão colocar ali algum custo que eles vão pagar para o cliente colocar o dinheiro, tá, lá no banco, para o banco usar isso para funding. Tudo bem? Se o banco não vai usar, vai oferecer um crédito imediatamente tomando do Banco Central, então ele vai colocar só a taxa do Banco Central. Mas aqui a gente forma, ó, I, taxa de juros de loan, de empréstimos, sempre vai ter a taxa do Banco Central, que é o custo da reserva, o custo da segurança, o custo para eu tomar dinheiro se eu ficar sem, tá? Então o Banco Central sempre vai estar aqui na precificação dos bancos. Se tiver custo de captação, isso vai entrar aqui também como um custo. Então pegamos no Brasil hoje 2%, vou colocar aqui um custo de captação de recursos, pegar um DI, então mais 2%, e o banco vai colocar aqui 300% para emprestar esse recurso aqui para cartão de crédito. Tudo bem? Então assim se forma o preço que o banco faz. E esse markup ele vai depender do quê? Da concentração bancária, da distribuição regional, tá, dos bancos. Mas aqui no fundo, o que é isso? Concentração de mercado. Tá? Então, tamanho, a dimensão desse markup depende da concentração de mercado, no Brasil muito elevada. Tá? E, claro, da percepção de risco dos emprestadores, tá? Além da conjuntura. O que é isso? Preferência pela liquidez. São essas as duas coisas. No momento como agora, tá, a crise, os bancos tacam o markup lá para cima, porque isso significa o preço para que eles abram mão da liquidez, tá, que eles têm em guisa, né, buscando no caminho de, a guisa de, receber o lucro. Tudo bem? Então é assim que os bancos agem efetivamente. A gente viu que neste mundo, tá, dos estruturalistas, os bancos são sujeitos profundamente ativos. E é claro, os bancos, como nós dissemos também, eles podem criar uma série de produtos financeiros, uma série de agrados, uma série de pontos, uma série de formas de cartão de crédito, não pagar a administração da conta, um monte de mimo para tentar fazer com que a maior contingente de clientes possível esteja nesse banco. Tudo bem? Eles
atuam muito forte nos produtos financeiros que eles oferecem, tá? Nos tipos de crédito, nos tipos de captação e no relacionamento que eles mantêm com o cliente. Eles inovam o tempo todo para ampliar essa forma que eles possuem de ação, tudo bem? Sobretudo da concentração de mercado, tá? Que é o que dá o poder para essa firma, que é uma firma como toda e qualquer outra empresa, só que vende um produto muito especial chamado dinheiro, tudo bem? Por fim, a questão da endogeneidade estrutural, tá? Ou seja, a criação de moeda por ação dos bancos, mas a estrutura do sistema bancário, Banco Central, agentes não bancários e bancos, tá? Isso daqui ajuda a explicar algumas coisas muito relevantes que acontecem na economia, tudo bem? A moeda endógena é a preferência pela liquidez ou os ciclos de crédito, tá? A instabilidade e crises financeiras, por exemplo, quando os bancos alavancam, tá? Eles oferecem uma quantidade muito maior de moeda, eles vão atrás dos demandantes, isso daqui pode gerar claramente problemas de insolvência, duvidam, leiam isso daqui, ó, subprime. Os bancos foram lá e criaram, tá, essa categoria de cliente ativamente, tá? Então, essa endogeneidade estrutural, que é o que a gente está estudando teoricamente agora, ajuda a explicar a existência de estabilidade, tá, e de crise, ajuda a explicar também aquilo que eu acabei de falar, inovações monetárias e financeiras como decorrentes da concorrência. Então, desse jeito, espero que eu consiga transmitir a ideia para vocês de que bancos são empresas, tá? E que quando um banco, por exemplo, no Brasil, começa com I, um banco muito grande, vai na televisão e fala que quer ajudar a realizar seus sonhos, não é porque ele é bonzinho, tá? É porque ele quer lucro, tudo bem? E toda essa condição estrutural, tá? Toda essa atividade de Banco Central, de bancos, e também dos clientes que são sujeitos ativos, mas são muitos sujeitos também passivos na história, quando aceitam algum galanteio do banco, tudo isso daqui depende muito, tá, do momento em que a gente vive. Então são contingentes ao espaço e ao tempo. Não se preocupem muito com contingentes ou dependentes do espaço ao tempo. Entendam que a dinâmica estrutural do sistema bancário, a dinâmica da estrutura bancária, tá, e bancária eu estou dizendo os tomadores de crédito, eu estou dizendo o Banco Central, eu estou dizendo os bancos, isso muda ao longo do tempo. A gente pode ter certeza disso quando hoje, por exemplo, a gente entra aqui no celular, tudo bem, e o banco está ali. Há 15 anos atrás não era bem assim, essas coisas vão mudando no tempo, tudo bem? Vamos lá, tá? Quais são as críticas para a gente encerrar, quais são as críticas dos estruturalistas a horizontalistas? Eu disse que eu faria isso daqui ajuda a entender ambas as teorias. Bem, tá? Os estruturalistas dizem, e eu concordo com isso, tá? Que a perspectiva horizontalista deixou a preferência pela liquidez sem papel. A gente não falou, tá, quando conversávamos sobre bancos, de que eles tinham preferência pela liquidez. A gente não, tá, colocou o Banco Central como sendo um sujeito ativo. Ele é um acomodacionista. Ele acomoda toda a demanda por moeda que vem, tá, dos bancos, que por sua vez vem das pessoas. Aí lá nas pessoas tem preferência pela liquidez, mas nos bancos não. Então o banco é muito passivo, o Banco Central é muito passivo, os estruturalistas criticam isso nos horizontalistas, eu concordo. Tudo bem? Os horizontalistas quiseram fazer o quê? Lembra daqueles gráficos, tá? Os verticalistas, tá aqui do LM, não vou colocar os eixos, porque eu quero fazer isso daqui só en passant, e aí nós temos, tá, aqui o horizontalismo, MI, MI, tudo bem? Os horizontalistas desenvolveram a perspectiva deles para criticar essa restrição da exogenia da moeda no LM, tudo bem? Mas eles foram exatamente para o outro oposto radical, tudo bem? Eles quiseram sair do 8 e chegaram no 80, tudo bem? Então eles quiseram criticar a escassez absoluta de moeda que guia a perspectiva do LM para a moeda ser exógena e colocada exclusivamente pelo Banco Central, tá? Mas eles fizeram isso tornando a lógica de explicação deles do sistema da moeda, do sistema monetário, tá, como sendo horizontalista, ou seja, eles foram absolutamente para o outro oposto, tudo bem? Os estruturalistas criticam isso. A gente vai ver daqui a pouquinho que a curvinha de oferta de moeda dos estruturalistas é diferente dos horizontalistas e, claro, diferente das dos verticalistas, tudo bem? Olha só, os horizontalistas dizem que não vai acontecer jamais o excesso de moeda por ação privada,
tá? E eles colocam o seguinte: se há algum excesso de moeda, né, ela regressaria para o pagamento das dívidas que as pessoas tomaram. Então a preferência pela liquidez das pessoas se reduz, tá? Então a pessoa vai fazer um investimento, quando ela faz isso, ela demanda crédito, e ao demandar crédito, tá, o banco oferta, tudo bem? Então se houvesse uma oferta de moeda, o que as pessoas, para os horizontalistas, fariam? Elas viriam aqui, ó, e pagariam o crédito tomado, tudo bem? Para ficar sem uma dívida tão grande. Os horizontalistas acreditam nisso. E aí os estruturalistas falam, tá, mas por que a moeda vai parar, qualquer excesso de moeda, no final das contas, vai parar na mão de quem está devendo? Tá? Pode parar na mão de quem já pagou toda a dívida que tinha e agora está só girando um negócio ali, recebendo e gastando. Então, recebi, sem precisar pegar o crédito, mas usando o crédito que outras pessoas colocaram na economia. Né? Então, não necessariamente, quando houver um excesso de moeda, por exemplo, na mão de uma pessoa, que significa que a sociedade pode estar com um excesso de moeda, tá, por causa da ação privada, isso daqui voltaria para o sistema e anularia esse excesso. Tudo bem? Os horizontalistas acreditam que não haverá excesso, porque ao chegar um excesso de moeda na mão de alguém, alguém paga a dívida que tinha. Os estruturalistas vão falar, como assim? Tá? Vamos lá. O mundo do horizontalista vai dizer que toda preferência pela liquidez, por exemplo, menor, vai se traduzir nisso que estava aqui escrito, tá? Uma demanda por crédito. Tudo bem? Que vai ser atendida por uma oferta de moeda. E daí os estruturalistas dizem o seguinte, não, uma menor preferência pela liquidez não precisa ser uma maior demanda por crédito. Tudo bem? Por moeda. Uma menor preferência pela liquidez pode querer fazer com que as pessoas comprem ativos financeiros. As pessoas podem comprar, por exemplo, ação, não demandar crédito. Tá? Mas para os horizontalistas, isso daqui não vai acontecer. Então, uma demanda por liquidez não quer dizer necessariamente demanda por crédito. Os estruturalistas dizem. Os horizontalistas não. Eles vão dizer demanda por moeda, por liquidez, é demanda por crédito. Tudo bem? No final das contas, qual é a grande diferença? Só para bater o martelo, a grande diferença é o papel que horizontalistas e estruturalistas dão à preferência pela liquidez. Eu repito para vocês, preferência pela liquidez no horizontalismo, para ficar claro aqui para vocês, tá? É da família, é da empresa, tudo bem? No mundo do estruturalismo, a preferência pela liquidez é de banco, é de agente não banco, tá? E tudo isso aqui é legislado por esse cara, o Banco Central. Essa relação, essa mútua interação, tá, entre diferentes preferências pela liquidez desses dois, tudo bem? E do que o Banco Central intenta para a economia, forma uma estrutura. Logo, a preferência pela liquidez é crucial e se ela aumenta, a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar também aumenta. Logo, o próprio markup vai aumentar, a depender de como o banco enxerga a situação econômica, a estrutura econômica como um todo. Isso faz com que, tá, numa relação entre quantidade de moeda e taxa de juros, tá, a gente parta da taxa de juros do Banco Central, mas a oferta de moeda estruturalista tem esse desenho, ela é positivamente inclinada, tá? Porque significa que os bancos, eu sei que eu passei aqui, mas bem a guarida, tá? Eu estou desenhando, explicando e não sou bom desenhista. Então os bancos, para irem aumentando a oferta de moeda, tá? A depender do patamar de moeda que eles já colocaram em circulação, eles vão cobrar cada vez mais porque eles estão atingindo clientes que eles acreditam serem os mais arriscados. O que eles acreditam serem os menos arriscados estão aqui na ponta, pagando um pouco spread ou markup em relação ao Banco Central, tudo bem? Enquanto que, tá, eu falei spread e markup como se fosse a mesma coisa, não são. Spread é a diferença entre o juro que eu cobro para emprestar daquele que eu pago para pegar emprestado. Dentro do spread está o markup, tudo bem? Mas o markup não é todo o spread, tem custo também no spread, tudo bem? Isso é só para clarificar para vocês. Então, voltando ao ponto, toda vez que eu começo a emprestar muito e começo portanto, chegar em clientes que eu considero que não são tão seguros, eu vou pedir uma taxa de juros maior. Então, a oferta de moeda
tá? Ela não tem um caminho linear a uma mesma taxa de juros como que é o horizontalismo. Tá? Aqui dentro, maior oferta de moeda vai significar ao longo do tempo, tá? De alguma forma, uma pedida maior de prêmio. Quando a gente estiver num boom econômico, por exemplo, vamos supor, a gente está num boom econômico, o Banco Central está com uma taxa de juros menor, tá? A gente tem um nível menor de taxa de juros, mas o caminho é igual. Maior oferta de moeda vai levando ao longo do tempo a maior taxa de juros, porque o banco vai querendo colocar um prêmio maior, um markup maior, tá, nas pessoas que chegam e que ele vai atendendo a partir de uma oferta cada vez maior. Ele vai colocar esse prêmio maior justamente porque ele acha que ali ele vai estar atingindo contingentes populacionais, contingentes de clientes, contingentes de consumidores que talvez sejam mais arriscados e que por isso o banco pede um prêmio, ou seja, um juro maior para poder emprestar. Logo, não há essa acomodação tão pura e simples como que é o horizontalismo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que isso daqui não é tão trivial, a gente muito pouco ouve falar dessas perspectivas, mas elas estão debatendo moeda dentro do pós-keynesianismo. Tudo bem? Um abraço.